Então, o novo presidente da Funarte, Dante alguma coisa, falou a respeito do rock e a relação do rock com drogas, sexo, aborto e satanismo. Mas não é sobre a fala dele que eu quero conversar hoje com vocês. Eu quero conversar a respeito dos comentários que eu li na internet sobre a fala dele e os comentários também que eu li na mesma internet sobre a tragédia de Paraisópolis, em que 9 jovens morreram depois de uma ação da polícia em um baile funk. Pois bem, vocês já devem saber dessas duas notícias, senão não estariam aqui nesse meu vídeo. E quando eu tava no Twitter vendo os comentários a respeito da fala do presidente da Funarte, eu vi muita gente rindo, muita gente ridicularizando a fala dele. Ninguém tava realmente debatendo e levando a sério o que ele falou. A maioria tava debatendo se isso era uma ação do governo Bolsonaro para distrair, botar atenção para outro ponto. Ninguém mais falar, né, do Queiroz, Marielle e tudo mais. E alguns ainda dizendo que é a tática dele de colocar pessoas que são contra ao ministério ou órgão que eles vão estar assumindo. De novo, não é sobre isso que eu quero falar, né? Mas só citando os comentários que eu vi na internet a respeito dessa fala dele sobre o rock. Pois bem, eu sempre gostei de rock, desde pequenininha, sempre fui fã de bandas como Guns N' Roses, Ramones, Aerosmith, Metallica. Então, só pelas bandas que eu citei, vocês podem ver que eu gosto de vários estilos diferentes dentro do rock. Eu sou muito fã de Raul Seixas também. E por gostar de vários estilos... Led Zeppelin, né? Tem que falar deles. Mas enfim, por gostar de vários estilos dentro do rock, eu acabei conhecendo também a cultura e as ideias de cada estilo e passeando por esses estilos e movimentos que existem dentro do rock. E eu nasci em 83, então eu tô bastante tempo acompanhando o que vem acontecendo no universo do rock. Quanto ao funk, eu não gosto, mas eu também não gosto de valsa, eu não gosto de vaneirão, mesmo sendo do sul. Eu nunca gostei de outros estilos, sabe? Sei lá, cai no ouvido e eu não gosto. Então, deixando isso bem claro desde o começo, agora eu quero convidar vocês para fazer uma reflexão junto comigo a respeito desses dois universos diferentes que se encontraram agora em 2020, o rock e o funk, no mesmo dia, na internet brasileira. Eu quero começar fazendo toda uma análise, não muito detalhada, da história do rock com a sexualidade e as drogas, que foi o que o presidente da Funarte falou. O rock começou com a comunidade negra do sul aqui dos Estados Unidos. Uma das pessoas que é dita, né, é cogitada como a primeira pessoa a gravar um álbum de rock é uma mulher, a Sister Rosetta. Ela, negra, tocava música gospel e tem gravações dela tocando rock and roll, e eu acho isso maravilhoso, fascinante. Mas claro, ela talvez foi a primeira a gravar, ou a primeira gravação que se salvou, a gente não sabe, a gente não tem como ter certeza. Mas uma coisa que a gente sabe é que era, sem dúvida, um ritmo negro do sul dos Estados Unidos, de pessoas marginalizadas, e só foi deixar
de ser um ritmo marginalizado quando Elvis Presley assumiu para si o rock and roll. Ele virou a cara do rock and roll, a cara branca do rock and roll. Então a sociedade, o mundo inteiro, pôde aceitar o tal do rock. Foi fácil? Todo mundo gostou logo de cara? Não. Como ele mexia muito a pelvis, como ele tinha uma dança muito sensual, para os parâmetros da época, muita gente não gostava de rock. Era uma coisa do jovem, mais saidinho, mais revolucionário. Então, teve muita resistência, muita gente falando que era coisa do diabo, e mesmo assim deu certo. O rock and roll ganhou o mundo. E a Inglaterra depois começou a nos dar bandas maravilhosas, né? Eu sou muito fã de Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, então lá até a Austrália, né? Lá no fim do mundo, a Austrália. Desculpa, pessoal da Austrália, vocês não são o fim do mundo, vocês são maravilhosos. Mas enfim, lá na Austrália também surgiu o AC/DC, então o mundo começou a tocar rock and roll e trouxe consigo uma nova atitude, um novo jeito de pensar o mundo e um novo jeito de pensar a sexualidade, um novo jeito de pensar a diversão do jovem. E a diversão do jovem começou a passar pelas drogas. Não dá de negar. E isso ficou bem evidente no Woodstock. Mas as drogas não tinham o peso que tem hoje. Pra gente que tá aqui praticamente em 2020, a gente vê as drogas com um olhar muito diferente. Então vamos pegar agora final dos anos 60, início de 70, movimento hippie bombando aqui nos Estados Unidos. Eu amo. Gente, quando eu vejo os vídeos do Woodstock, eu amo. Sério, eu queria estar lá. E Janis Joplin, Jimi Hendrix maravilhoso. Então, todo esse povo fazendo história, fazendo uma revolução cultural. E passou pela sexualidade. Passou forte pela sexualidade. O pessoal tava lá falando de amor livre, tava mostrando seus corpos, estavam todos tomando banho juntos, no rio, com a natureza, bem paz e amor. E o corpo da mulher estava bem menos sexualizado do que sempre foi. Então as mulheres tiravam as suas roupas para tomar banho com os homens, mostravam seus peitos e não tinha aquela conotação sexual tão pesada. Não tinha mais aquele pudor. Era tudo assim, somos parte da natureza, estamos aqui curtindo a vibe, sabe? Aquela coisa bem riponga, pois é. Isso foi, a meu ver, né, opinião minha, muito positivo, muito legal. Peitinhos deixaram de ser tabu para aquele grupo de pessoas naquela época. De novo, a sociedade torceu o nariz, não gostou. A gente olha, né, o Woodstock como um case de sucesso, como falariam os publicitários, né? Como um case de sucesso, mas não! A galera não tava feliz com o que estava acontecendo no Woodstock, a não ser a galera do rock and roll, o pessoal hippie, né, quem estava vivendo aquele momento tão revolucionário. Mas a sociedade conservadora não estava contente. Agora vamos fazer um recorte já pro final dos anos 80. Guns N' Roses tocando terror, colocando um monte de mulher para dançar nos seus videoclipes, assim como Aerosmith, galera toda do hard rock, trazendo de volta a sexualidade com malícia. Eu vou aqui citar o videoclipe It's So Easy, do Guns N' Roses, embora só foi lançado agora, recentemente, mas foi gravado no final dos anos 80, em Los Angeles, e mostra bem como era o rock naquela época.
Nesse videoclipe aparece as strippers, que o Guns N' Roses, a galera do Guns N' Roses, eles andavam de verdade com as strippers lá de Los Angeles. Eles eram amigos, eles... Bom, as strippers meio que bancavam a galera do Guns N' Roses pra viver mesmo. E nesse videoclipe aparece elas dançando, toda sexy, toda sensual, em cima do palco de lingerie. Aparece a Ari Evelyn, com aquelas roupas sadomasoquista, amarrada, uma coisa extremamente sexualizada, extremamente. Então o corpo feminino voltava a ter todo aquele peso sexual de novo, toda aquela malícia. Isso eu não tô falando no mundo, né? O mundo sempre foi assim, eu tô falando dentro do rock, tá, gente? É só isso. E não era só o Guns N' Roses, claro, né? Toda aquela geração tava, de novo, totalmente sexualizada, mas cheio de malícia, cheio de maldade e promiscuidade. E falando muito de drogas. Eu não falei do Woodstock, né? O Woodstock, toda aquela correlação com maconha, LSD, e teve mesmo. Mas agora, nos anos 80, né, que é o que eu tô falando agora, final dos anos 80, início dos 90, eram drogas bem pesadas, né? A gente tá falando aqui de cocaína, heroína, Nirvana, mandando ver na heroína, e Guns N' Roses também, a galera toda muito louca, Aerosmith acabando por causa de drogadinagem, né? A galera perdida na cocaína, então ficou muito marcado isso também nas letras, né? Tipo, o Mr. Brownstone do Guns N' Roses é sobre drogas, né? Então, isso também refletia no Brasil, Cascaveletes cantando sobre sexo e tinha muito essa coisa de pós-ditadura militar, então a galera queria mostrar uma liberdade, queria falar sobre sexo, queria mostrar uma atitude nova na sociedade brasileira, então era um pessoal querendo mostrar atitude, era isso. E infelizmente passou pelas drogas, muita gente morreu, né? E tinha lá, obviamente, outras vertentes do rock. Eu tô falando muito do hard rock, né? Mas o metal tava caminhando. Eu não quero aqui falar da história do rock. Eu quero falar desse vínculo, né? Sexo, drogas e rock and roll. Anos 90, nossa, anos 90 eu era adolescente, então eu peguei bem nessa fase e tava lá, Raimundos cantando sobre o banquinho da bicicleta. Tava galera muito louca. E foi bacana que Cazuza, Renato Russo, o Elton John e, claro, Fred Mercury, eles trouxeram à tona também toda a questão da sexualidade homossexual, né? Então teve toda a questão dos gays, que eu achei maravilhoso. Tinha bandas como L7, as meninas muito loucas de cabelo colorido, subindo no palco só de sutiã e shortinho, aquelas meia arrastão, Four Non Blondes. Então tinha muita mulher no rock, tinha muita diversidade no rock. E o rock estava realmente bem diverso. Não tinha uma unidade, né? O metal estava forte, o grunge estava forte, o hard rock, o punk. Então tava assim bem bacana de acompanhar aquela época, né? Tinha o metal ele não era progressista, né? Ele não era nada, ele era música, assim, e toda uma coisa de cara de mal, né? Jaqueta de couro, pessoal mais de preto. Embora a jaqueta de couro tenha essa coisa de punk, sei lá, enfim. Mas o metal sempre correu meio que por um outro caminho. Mas lá pro ano 2000, o punk tava bem abraçado com... O punk e o hard rock tava bem abraçado... desculpa aí, o hardcore tava bem abraçado com as ideias progressistas de feminismo.
sobre o movimento gay, então sempre foi mais progressista nesse ponto, já início do século XXI, né? Já tínhamos perdido muita gente por causa da AIDS, por causa da overdose, e o rock ele começou a entrar de um jeito enfraquecido, com uma outra cara no século XXI. Então, ali no final dos anos 90, por mais que a gente tivesse no Brasil ainda o rock bem forte, né? Como eu falei, com Raimundos e tal, que falava bastante sexo e falava de drogas. Tínhamos Planet Hemp falando de drogas, né? Mas Planet Hemp não fazia apologia às drogas, né? Eles estavam lá pedindo só a legalização, né? Que para mim é óbvio. Ainda mais eu moro em Massachusetts, aqui a gente pode usar maconha recreativa se quiser, embora eu nunca queira, eu não gosto, mas se eu quisesse eu poderia. Então, assim, para mim legalização é algo bastante óbvio, principalmente da maconha, mas não é sobre isso o vídeo. Tava lá o Planet Hemp, a gente então tinha de novo uma banda de rock falando de drogas. E chegou os anos 2000, tínhamos a Pitty trazendo daí letras mais sobre comportamento, filosofia, que não tinha mais conexão com sexualidade nem drogas. E eu não vou lembrar das outras bandas, porque o pessoal lá dos anos 2000 eu meio que não dei muita bola, sabe? Mas meio que foi morrendo, né, gente? Vamos combinar, assim. O rock continua vivo, tá aí, Foo Fighters fazendo sucesso, temos aí Greta Van Fleet, uma banda super nova fazendo sucesso, que eu adoro. E os grandes retornos, né? Guns N' Roses e tal, bababá. Então o rock vai muito bem, obrigada, mas enquanto cultura, enquanto impacto social, zero, né, gente? Entrou o século XXI e rock and roll se retirou da cultura mundial. Meio que ninguém mais está nem aí de trazer um novo movimento comportamental a partir do rock. E nesse vazio, no Brasil, vieram outras tendências, né? Então tem aí a sofrência, tem o sertanejo universitário, tem um monte de coisa, sei lá o que tem aí. Mas tava lá o funk. Tava lá o funk desde aquele Eu Só Quero Ser Feliz, andar tranquilamente na favela em que eu nasci, que eu acho que foi anos 90. Foi anos 90. Então, desde os anos 90, tá lá o funk crescendo, devagarinho, sem fazer alarde. E agora tá fazendo, né? Mas na época era tipo, é som de preto de favelado e quando toca ninguém fica parado. E o pessoal sempre falando mal, sempre escutando, mas falando mal. Uns escutavam, outros falavam mal, né? Sempre essa divisão. Começou a ter mais gente tocando, começou a ter, sei lá, eu não vou lembrar das músicas, sabe? Mas tinha alguma coisa do virar de ladinho, empina budinha. Esse o malha funk, uma coisa assim. E voltou, né, a fazer sucesso de novo e começou as coreografias. Isso me lembrava até muitos anos 90. As bandas de axé, né, o El Chan e Boquinha da Garrafa, aquelas coreografias super sensuais e muita bunda e letras de duplo sentido, né? Então, assim, me lembrava bastante o Domingo Legal, sério. E eu pensei que ia ser uma fase como foi o axé no Brasil, né? E foi ficando. E tudo bem, né? Só que daí começou a ter mais sexualidade, mais músicas a respeito de drogas, de sexo, de comportamentos, e até de crimes, né? Eu nunca escutei, mas dizem que tem até falando de crimes e tal, né? De facções do crime, enfim. E começou a vir uma galerinha falar mal disso. Dentro
do rock. Sério. E eu fiquei tipo, cara, você tá falando mal de uma música que surgiu no meio da comunidade marginalizada, né, dos negros da favela do Rio de Janeiro. Você tá falando de uma música que tem uma dança que a sociedade não vê com bons olhos, como o Elvis se mexendo também não era visto com bons olhos. Uma música que fala de drogas, muitas vezes, assim como tantas do rock and roll. O pessoal também fala assim da galera que vai pro baile funk, né? Da meninada. Gente, eu enchi o saco dos meus pais desde muito nova para ir nos shows que eu queria ver. Primeiro show da minha vida, eu sei lá, eu acho que tinha uns 9, 10 anos, que foi Gabriel Pensador em praça pública na praia que eu morava. E depois comecei, né, Engenheiros, enfim, cada vez mais eu comecei a ir em shows de rock, e se a mãe me deixasse ir, eu teria ido para São Paulo e ver show de bandas grandes, mas ela nunca me deixou. E provavelmente apanharia da polícia, né, porque eu tava vendo notícias que teve também problemas com a polícia em show do Metallica em 93, teve treta com a polícia em show do Iron Maiden em 90 e poucos. Eu não tô por dentro dessas histórias, mas eu vi alguns amigos comentando sobre isso, que a polícia também não gostava de rock, a gente também tinha problemas. Muito show de punk rock também fazia muito barulho e não era bem visto. Então, a história se repete, só que com outro tipo de música. E, bom, e hoje em dia o funk é muito popular, é muito forte no Brasil. E, de novo, né, uma pessoa branca que fez sucesso, que deu cara para esse estilo de música marginalizado, que foi a Anitta. Não tô dizendo que isso é ruim, tá, gente? Tô dizendo que é assim que a sociedade funciona, é assim que é. A sociedade não aceita uma música que os negros estão fazendo, daí vem uma pessoa branca e faz, a sociedade aceita. E começa a tocar nas festas da galera que tem grana, na galera de bem, né? Que tá lá também dançando a mesma coreografia do funk, tá falando as mesmas letras pesadas e fazendo o mesmo barulho. Eu já fui em festa aqui em Massachusetts de brasileiros que a polícia bateu porque os vizinhos estavam reclamando barulho, e aqui a polícia chega de forma bem diferente, a abordagem é outra. Mas tinha perseguição policial, enfim, realmente, a situação aí foi outra, mas eu não sou jornalista, eu não apurei os fatos, eu não quero adentrar nesse mérito, porque eu não sei, eu não sou capaz de opinar. Mas, sobre o rock, eu sou capaz de opinar sim. Hoje eu vejo muito roqueiro que escuta velhas virgens falando mal das letras do funk, do comportamento da galera do funk. Meu filho, isso é hipocrisia, ok? Não tem como você ouvir velhas virgens, não tem como você ter gostado de Raimundos nos anos 90 e vir falar mal da galera dançando funk. E também tem todo esse estereótipo da menina do funk, né? Na minha época, ser uma garota que gosta de rock também era muito mal visto, né? As garotas do rock eram vistas como promíscuas. Ai, gente, não tem uma outra palavra pra isso, mas puta mesmo, sabe? Então, era pesado, era um estereótipo pesado, ainda mais pela estética de muitas vezes usar meia arrastão, que é super sexualizado, couro, isso nem é couro de verdade, mas enfim, essa questão do latex, do couro, né, que é do rock gosta, né, muitas vezes, e é bem mal visto na sociedade. E o comportamento também, né, a mulher que curte rock, que vê a Janis Joplin sendo tão livre lá nos anos 60, 70,
não consegue olhar para sua própria sexualidade da mesma forma depois disso. A gente começa a se questionar por que o mundo é tão machista, por que a mulher tem que estar sempre se reprimindo, esperando o homem vir falar com a gente começa, tipo, não, se eu quero falar com ele, eu vou lá e falo com ele, pronto. Então, a atitude também muda, com certeza. A mulher que ela realmente entra na cultura do rock and roll, ela se torna uma mulher mais livre e muitas vezes feminista. Então, quando o presidente da Funarte fala que o rock pode sim ter uma relação com o aborto, eu fico pensando, sabe que ele tá meio certo? Porque é uma pauta feminista e não que a gente queira que as mulheres abortem, não. A gente quer educação sexual nas escolas para que a gravidez indesejada seja evitada e nem aconteça, mas se acontecer a mulher não vá para cadeia por cometer o aborto, enfim. Outra discussão, você pode discordar de mim, eu acho que tem muita gente com argumentos muito bons e respeitosos em relação a esse tema, né? Eu não tô aqui para dizer que isso é certo, eu tô dizendo que eu vejo uma correlação, sim, entre o rock e o feminismo com a questão do aborto. Eu vejo, sim, o rock tendo muitas letras sobre drogas, eu vejo, sim, o rock ter muita conexão com a sexualidade, muita mesmo. Então, satanismo não. Satanismo eu tô rindo, né? Porque, mas teve lá o boato do Jimmy Page, satanista. Ai, teve, e daí é uma pessoa, e que sejam 100 pessoas, é minoria. E se falar do ateísmo, eu até posso dizer, pode ser. Agora, temos que lembrar que o ateu não acredita no diabo, né? Então, não tem como um ateu ser satanista. Por isso que eu fico pensando, o que ele falou é ridículo pela posição dele, pelo ano que a gente vive, por vários motivos, mas que existe historicamente uma correlação, meio que existe mesmo. Mas, enfim, não estou dizendo que ele está certo em dizer isso em quase 2020, né, em 2019, mas eu consigo ver essa conexão histórica. A parte toda do Beatles, não. Mas, olhando os outros comentários no Twitter, no Facebook, aquela página do G1, que, meu Deus, aqueles comentários são... né, a caixa de comentários do G1, meu Deus. É insalubre. Olhando tudo aquilo, eu pensei, gente, como é possível tanta gente falando exatamente a mesma coisa, só que em relação ao funk? Tanta gente dizendo que aqueles jovens nem deviam ter saído de casa, deviam estar na igreja, deviam estar estudando, não sei o quê. Gente, quem aqui não quer sair para se divertir? Quem aqui na juventude ficou enfurnado dentro de casa? E quem nunca foi numa festa que nem gosta? Né? Pode ser também que a galera ali tava só pra ter o que fazer. Eu nunca gostei de carnaval e eu ia só pra me divertir, só pra estar com os amigos, só pra ficar com alguém, sabe? Tipo, é isso que os jovens fazem. Quando a gente não tem opção, a gente vai em qualquer lugar, a gente faz qualquer coisa pra se divertir. E mesmo que aquelas pessoas amem funk, tudo bem também. É um estilo de música marginalizado, como o rock já foi marginalizado. Eu vejo muita galera do metal sendo conservadora e até retrógrada, sabe? Fazendo aquela parte da sociedade que não gostava de rock, que falava mal do Elvis, ou que falava mal da Janis, do Woodstock, a galera que falava mal do Raimundos, do Plant Hemp. Então, assim, sendo a galera chata, sabe? Sendo a galera que não tinha nada a ver com rock and roll, e eles estão fazendo o mesmo papel, eles estão fazendo a mesma coisa com o funk. O funk tá aí, ó, tocando Rock in Rio. O funk tá na alta sociedade. Aceita. Você não precisa gostar, mas aceita. Você não precisa colocar pra ouvir, mas aceita. E principalmente enxergue
que o funk está sendo atacado como o rock já foi. Ah, mas tá aí, você tem que ver que a qualidade do som... Ah, isso já é outra discussão, meu filho. Isso a gente nunca teria saído das grandes óperas, dos grandes concertos da música, se a gente sempre fosse prezar pela qualidade, o que se chama de qualidade, né, do som. Então, uma orquestra, tudo bem, agora o jeito que os Ramones tocam é inadmissível. Ok, isso, sabe, sempre aconteceu dentro do rock. Isso sempre aconteceu no mundo da música. A música como um todo sempre teve a sua ovelha negra da vez. Alguém que estava fazendo um som mais simples, alguém que estava fazendo algo menos elaborado. Bom, vocês já entenderam o meu ponto, né? É isso que eu tinha para falar. Diante de dois acontecimentos, né? Um tão ridículo e outro tão triste, tão trágico. Eu tava analisando os comentários nas redes sociais e, gente, tá acontecendo a mesma coisa, só que agora é com funk. O que a gente ri do Dante, eu tenho que ver o nome desse cara, Dante Mantovani, falando, é o que os roqueiros de hoje estão falando funk. Então, metaleiros, roqueiros como um todo, mas principalmente a galera do metal, vamos acordar pra vida? Vocês já foram um grupinho bem fechado quando as mulheres quiseram entrar no mundo do metal, vocês sempre foram mente mais fechada quando o assunto eram gays, tanto que tantos gays do metal demoraram a sair do armário. Vamos rever isso aí, porque isso aí, olha, vocês estão fazendo a parte dos ridículos. Quer falar mal do som? Até pode falar, não me importo, não é disso que se trata. Agora, a parte de ficar dizendo que aquelas pessoas, aqueles jovens que estavam lá para se divertir, mereceram, que eles são pessoas que não são do bem por estar no baile funk, não são do bem vocês, vão tomar vergonha na sua cara, ok? Tchau.